Tô mantendo firme minha promessa de ler mais poesia em 2021, então essa aqui é a segunda resenha de poesia que chega aqui no canal, hein? Tô firme e forte. Hoje, dia 10 de abril, é o aniversário de morte de Cora Coralina, que nos deixou no dia 10 de abril de 1985, por isso que a gente tá fazendo essa homenagem pra ela hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Cora Coralina, na verdade, o seu nome de batismo é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, e ela nasceu ainda no século XIX, em 1889, então pra vocês terem uma ideia, o Brasil ainda era império, incrível, né? E ela foi muito longeva, ela viveu até os 95 anos de idade, e nesse tempo ela acompanhou muitas mudanças sociais, e muitas revoluções e guerras e tudo mais que você pode imaginar. Ela estudou apenas até a terceira série, não teve a oportunidade de continuar os seus estudos, mas ela escreve desde os 14 anos de idade. Só que seu primeiro livro só seria publicado já numa fase bem avançada de idade, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aos 22 anos, a Cora Coralina ela se mudou da cidade de Goiás, onde ela nasceu, para Jabuticabal, que ficava no interior de São Paulo, acompanhando seu marido. E quando ela chegou na Estação da Luz, ela teve que passar algumas semanas hospedadas num hotel bem na frente da estação, porque a cidade estava parada pelos revolucionários de 1924. Mais pra frente, ela presenciaria a chegada de Getúlio Vargas na Praça do Patriarca, e o filho de Cora também participaria como um revolucionário na Revolução Constitucionalista de 1932. Então, quanta história na vida de uma pessoa, né, que ela viveu tudo isso. Aos 45 anos de idade, aliás, 45 anos depois de ter deixado Goiás, é que Cora voltou para o seu estado de origem, para sua cidade de origem. Já o seu marido já faleceu também, e ela começou a sustentar a casa fazendo doces. Ela era uma doceira de mão cheia. Ela também começou a vender livros e publicar cada vez mais nos jornais. Ela publicava desde a juventude em jornais locais, mas isso não era muito incentivado. Então agora, que depois do falecimento do marido, ela começou a escrever um pouco mais. Aos 50 anos de idade, Cora diz que perdeu o medo. Ela se libertou desse medo e ela finalmente abandona o nome de batismo de Ana e assume seu pseudônimo de Cora Coralina, como ela seria conhecida daí pra frente. E o seu primeiro livro só seria publicado aos 75 anos de idade, então já bem mais pra frente, né? E o Meu Livro de Cordel é o seu segundo livro publicado, e a Cora faz aqui uma homenagem a esse gênero tão tipicamente nordestino, né, que é o cordel, e inclusive ela fala isso na dedicatória do livro. Deixa eu achar aqui. Pelo amor que tenho a todas as histórias e poesias de cordel, que este livro assim o seja. Assim o quero, numa ligação profunda e obstinada com todos os anônimos menestréis nordestinos, povo da minha casta, meus irmãos do Nordeste rude, de onde um dia veio meu pai para que eu nascesse e tivesse vida. Então são poemas de uma linguagem muito simples, e muitos deles têm um caráter autobiográfico bastante forte. Então a Cora vai falar muito sobre a sua infância dura, sobre a vida dura e árdua que ela viveu durante toda a sua vida, né? E ela usa muito a figura de linguagem das pedras, ela usa muito essa metáfora. Então, entre as pedras cresceu minha poesia, ou então carreguei sozinha as pedras do meu destino. Ela fala muito sobre isso. Mas também ela tem muito saudosismo, ela tem essas reminiscências bem gostosas da sua infância, principalmente nessa cidade de Natal. Tem um poema que se chama A Casa do Berço Azul, que fala sobre quando ela regressa para sua cidade natal e ela anda pelas ruas à procura da casa de sua infância. E ela vai lembrando das pessoas que viveram lá, das situações que elas passaram. É muito bonito. E um outro poema que eu gosto bastante também é o Rio Vermelho, que também é um poema de retorno para sua cidade do lar, e ela vai falando sobre esse rio que corria atrás da sua casa e que fez parte da sua infância, das suas brincadeiras, das suas fantasias, e que ela ajudou a construir quem a Cora era. Eu vou ler um trechinho para vocês desse poema, que é muito, muito bonito. Rio Vermelho, líquido amniótico onde cresceu da minha poesia o feto, feita de pedras e cascalhos, água lustral que batizou de novo meus cabelos brancos. E é em homenagem a esse Rio Vermelho que eu criei esse drink para esse livro, que se chama exatamente Rio Vermelho por essa cor de rubi maravilhosa que ele tem, né? Ele é um drink quente, por isso que é nesse copo aqui que tem alça. Não tá no clima mais apropriado, mas a gente já deixa guardado para a época da festa junina, né? E como base desse drink eu usei
chá de hibisco, né? Por isso que ele é quentinho. Usei também xarope de gengibre para dar uma certa picância, mas o ingrediente principal mesmo é esse licor de hibisco com canela dessa marca Zeta, que é de um amigo meu que fez o curso de bartender comigo ano passado e que é uma delícia. Esse licor aqui é bom para tomar sozinho, para tomar no drink, de qualquer forma, viu, gente? Vamos provar. Muito gostoso. Ele tem esse doce do hibisco, né, mas que não é muito doce, é aquele gostinho do hibisco bom. A canela se destaca bastante, tanto pelo licor quanto pelo pau de canela que eu coloquei aqui. Então, quando você se aproxima, você sente na hora esse cheiro vindo. E também tem o xarope de gengibre que dá aquela picância deliciosa. Nossa, olha, isso aqui pro frio é prato cheio, viu, gente? Amanhã tem a receita no Instagram Drinks e Livros, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui então a gente vai encontrar poemas de várias outras temáticas. Então vai ter um poema que vai falar sobre desnutrição infantil, vai ter poemas sobre a questão israelense, né? Lembrando que a Cora viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e viu a construção de Israel começando. Vai ter poemas sobre Pablo Neruda, que é um poeta que Cora disse que conheceu só já na maturidade e que ela não fazia ideia da importância dele, e ela pede desculpas por ter ignorado a sua poesia durante tanto tempo. É muito bonito. Tem um poema sobre a Anhanguera, que fala sobre as bandeiras. Tem poemas também sobre a sua vida em Jaboticabal, sobre a importância do café para a economia da região. Super legal. Mas assim, sem dúvida nenhuma, os poemas que mais me impressionaram foram assim, pequenos versos espalhados por diversos poemas, mas que falam sobre como a sua poesia, como a sua escrita, como a sua voz foi silenciada durante tanto tempo e por tantos motivos ao longo da sua vida. Então tem um poema aqui que se chama Cora Coralina, Quem é Você? E aqui ela vai falar sobre a sua infância difícil, sua infância castigada, e sua educação curta, sua educação falha, e vai falar um pouquinho sobre como isso reflete na sua escrita hoje. Sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros contramarcaram minha vida. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a essa minha tendência inata. Talvez por tudo isso e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária, que outras o destino não me deu. Foi assim que cheguei a este livro, sem referências a mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea. Apenas a autenticidade da minha poesia arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade a este anseio. Procuro superar todos os dias. Minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Ela fala que na sua adolescência ardia em sua fronte uma chama viva, só que a sua vida era um punhado de cinzas. Ela não tinha esse ambiente propício, né, para fazer essa chama arder cada vez mais forte. Tem um poema aqui que se chama Cântico de Dorva, que conta a história dessa Dorva, e já na primeira estrofe a mãe de Dorva está sendo enterrada, ela faleceu. E tem um trecho que diz: o caixão para a morta, os sufrágios de Dorva. Então, como depois dessa libertação que veio pela morte de sua mãe, a Dorva conseguiu abrir suas asas, a Dorva conseguiu ser quem ela era, ela conseguiu assumir as rédeas de sua própria vida. E assim, essa limitação para a Cora, ela aconteceu basicamente a vida inteira. Então aconteceu nessa sua infância, nessa sua juventude muito dura. Ela aconteceu nessa falta de educação formal que ela deixou de receber. Ela aconteceu também no casamento. Tem uma história que diz que Cora Coralina foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna de 1922. Só que seu marido não deixou. Então imagina essa perda, sabe? E depois por todas as dificuldades de sua vida, dificuldades financeiras após a morte do marido, tudo isso. E que só depois dos 50 anos de idade que a Cora conseguiu deixar todas essas coisas de lado e fazer realmente o que ela queria fazer, que era escrever. Que ela abandona o seu nome de nascença, que ela finalmente adota esse pseudônimo para uma nova fase de sua vida, para um novo recomeço, né? Ela consegue se soltar, ela consegue se libertar e ela consegue finalmente publicar os seus livros aos 75 anos de idade. Isso é muito tempo, né? Quantas Anas existem no país, no mundo inteiro,
que não conseguem chegar nesse momento de libertação? Como é que você vai escrever poesia? Como é que você vai fazer literatura, fazer arte, se você está presa nessa obrigação de lar, nessa obrigação sempre para o outro, se você não pode se dedicar a você mesma, se tem tantas coisas te impedindo, se você não teve uma educação boa para te ajudar nisso? E isso, é claro, me remeteu muito à leitura de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que já tem vídeo aqui no canal também, que fala sobre isso. Você precisa ter uma independência financeira, você precisa ter um tempo para você precisa ter a disposição, a disponibilidade de desenvolver sua arte, porque senão é impossível. Para a mulher isso é impossível e continuou sendo depois de Virginia Woolf e até hoje continua sendo um empecilho. E é por isso que a gente precisa ler essas mulheres, não só em março, né? Não só nas cotas de março, mas o ano inteiro, e é isso que eu pretendo fazer. Gente, deu uma pane no meu vídeo e eu perdi o finzinho que eu me despedia de vocês, então eu voltei aqui sem drink, sem nada, só pra me despedir. E eu queria ler um último poema, antes de terminar o vídeo, que chama Meu Epitáfio. Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes, enlaçadas às pedras de meu berço, são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. Então é isso, gente. Agora sim podemos terminar. Não tenho nenhum drink para brindar com vocês, mas desejo saúde e que vocês tenham ótimas leituras essa semana. Tchau, tchau!